Você sabia que a falta de alguns nutrientes pode levar à depressão? Você quer saber quais são esses nutrientes que têm relação direta com a depressão? Nesse vídeo você vai saber. Olá, tudo bem? Eu sou o Victor Wolff, iridologista. Se você é novo por aqui, aproveita e se inscreve no nosso canal. Nós temos vídeos novos toda semana e temos já dezenas de vídeos com informação muito importante para a sua saúde. Então, pessoal, a depressão é algo muito comum aí hoje em dia, né? Muitas pessoas estão em depressão e outras tantas passaram ou podem passar, né, por depressão ao longo das suas vidas. O que acontece? A pessoa fica cronicamente desanimada, triste, se sente pessimista, desmotivada com a vida, ok? E entra nesse estado crônico, então, depressivo. Mas o que acontece? Geralmente, por trás das causas, né, pode ter sim, geralmente tem algum processo de trauma, alguma crise que ela está vivenciando, né, um processo de vida aí psicológico mesmo. Mas nem sempre, pessoal, esse é o único item, ou às vezes simplesmente, tá? Por estar mal nutrida, isso pode já criar um quadro depressivo de base orgânica na pessoa. Ou seja, ela não tem os nutrientes básicos, em quantidades básicas, para que o corpo consiga funcionar razoavelmente. E isso por si só já leva a pessoa a um quadro de desvitalização, de baixa dos níveis de bem-estar, os neurotransmissores não funcionam direito, não são produzidos, né? Serotonina não é produzida como deveria, então os níveis baixam e a pessoa se vê triste de repente por uma razão simplesmente orgânica, ou também a pessoa, quando tem defasagem desses nutrientes que nós vamos falar, ela fica mais suscetível a entrar em um quadro depressivo. Questões que antes não levariam ela a entrar num quadro depressivo, se ela tem defasagem, ou quanto mais ela tem essa defasagem, mais suscetível ela fica a entrar em depressão. Então, se você está em depressão, conhece alguém que está em depressão, é preciso levar esse fator em consideração, tá bom? A falta de certos nutrientes pode sim estar pesando na questão, tá? Para você avaliar, tá? Ao mesmo passo que, quanto melhor você tiver esses nutrientes, mais resiliente você fica, tá? Ao processo, é mais difícil você ficar em depressão, tá bom? Então, são fatores combinados, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que a questão orgânica, né, e a falta de certos nutrientes essenciais, né, e muito importantes, pode sim causar um quadro crônico, praticamente depressivo na pessoa, tá? Isso é bem plausível, por isso estou trazendo essa informação para vocês verificarem se vocês não estão em falta com esses nutrientes, tá bom? Então, lembrando que um dos segredos de você ter muita saúde e vitalidade é você ter níveis ótimos, tá? Todos os nutrientes que são essenciais para o corpo, todos os nutrientes que o corpo precisa para funcionar bem, tá bom? Esse é um dos segredos para você ter muita saúde e vitalidade, ok? E também existem aí alguns nutrientes que, se você tiver muito em falta, ao contrário também acontece. Você fica desvitalizado e pode sim entrar inclusive num quadro mais depressivo, tá bom? Então vamos falar agora na ordem quais são eles, tá? Então o primeiro deles é a vitamina D, pessoal. Então a vitamina D ela é muito ligada com o processo da nossa vitalidade do modo geral. Okay? Então, se você tiver baixos níveis de vitamina D, você fica desvitalizado, literalmente, tá bom, pessoal? A pessoa fica com até menos fertilidade, tá? Tanto é que, como vocês sabem, né, a vitamina D é produzida principalmente através do sol, né, na pele. Em países, então, quanto mais longe da linha do Equador, né, por exemplo, países nórdicos, onde tem pouca incidência de sol, as pessoas precisam repor, senão elas baixam, inclusive, a fertilidade, tá? Se torna um problema de saúde pública, ok? Mas, voltando à vitamina D, então, muito importante para a vitalidade, tá, da pessoa, para a produção de neurotransmissores, nós já falamos, se a pessoa não tiver bons níveis de neurotransmissores, por exemplo, a serotonina, você fica triste, tá? Os seus níveis de bem-estar baixam drasticamente.
Ela também é muito importante na geração de energia do corpo, tá? E se o corpo não gera energia, nada funciona bem, tá? As células não têm energia para fazer suas funções. E também a vitamina D, ela é muito importante para modular a nossa imunidade, tá? Então ela tem um papel fundamental em relação à imunidade. Então, pessoal, quais são os níveis ótimos, tá, no sangue de vitamina D? São entre 60 e 80 nanogramas por ml, tá? É isso que você deve buscar. Então, por exemplo, é muito comum achar pessoas aí com 30, por exemplo. Então, já não é aquela vitalidade toda, a pessoa pode ficar mais suscetível, sim, a quadros depressivos, a imunidade já não é a mesma da pessoa que tem lá seus 80, ok? Lembrando também que mais que 80 não é recomendado, tá? Mas enfim, então você encontra também algumas pessoas com 10 de vitamina D, 8 de vitamina D. Então você está muito defasada de vitamina D. Isso sim pode, por si só, gerar uma desvitalização de tal modo na pessoa que ela entra praticamente em um quadro depressivo, tá? Isso contribui demais, ok? Com o processo. Então, é importante, né? Se tem uma pessoa que está passando aí por quadro depressivo, tem que verificar os níveis de vitamina D da pessoa, né? Se estão ali muito abaixo de 60, é preciso repor, ok? Aí ela precisa fazer um acompanhamento, né, do profissional de saúde que vai ajudar ela a repor isso, tá? Então, se a pessoa tiver lá 10 de vitamina D e está em depressão, precisa se resolver essa questão, tá bom? Se não for resolver, vai contribuir muito com a melhora da pessoa. Tá bom? O segundo item, pessoal, muito, muito importante, que pode sim, quando tiver muito baixo, levar uma pessoa a um quadro depressivo, tá? É a vitamina B12, ok? A B12, pessoal, ela é vital para o bom funcionamento do nosso cérebro, tá? De todo o sistema nervoso central. Então, o cérebro simplesmente não funciona direito quando você tem baixos níveis de B12. Se for muito baixos, realmente vai dar problema, tá? Inclusive, pessoal, baixos níveis de B12 podem levar à anemia, então é uma desvitalização, que a pessoa não tem força, né? Fica fraca, fica prostrada, ok? Isso quando está em níveis realmente baixos. Lembrando aí que a B12, pessoal, ela está presente em todos os alimentos, né? Principalmente nas carnes, mas os alimentos, do modo geral, estão com cada vez menos B12, tá? Além disso, a absorção de B12 depende de uma boa digestão, e isso costuma cair com a idade, tá? Atualmente as pessoas não têm uma boa digestão de estômago, tá? E com o passar da idade a digestão tende a ficar pior ainda, tá? Cair, então os níveis de B12 acabam caindo junto, e rotinas estressantes também acabam consumindo mais B12, tá? Então, a população, até certo ponto, está cada vez com menos B12 aí. Então, pessoal, falando em níveis no sangue de B12, tá? O ideal é por volta de 900, tá? Agora, às vezes tem pessoas ali com 700, 800, ok, vai funcionar bem. De 500 para baixo já não são mais níveis ótimos, já não está tão bom, né? Mas você encontra, às vezes, pessoas com 200, já está muito baixo. Às vezes com 150, 120, e aí a pessoa já provavelmente vai estar apresentando aí problemas que são vistos no hemograma, já vai estar aparecendo alguma coisa de anemia, muito provavelmente, a cognição, a memória, o raciocínio já começa a ficar prejudicado e pode sim levar a um quadro depressivo, tá? Por exemplo, se você encontrar a pessoa está em depressão e tem B12 de 100 no sangue, precisa repor isso, tá? Com certeza está tendo um peso relevante da falta de B12 nesse quadro, tá bom? Então já falamos de 2 itens, tá? Vitamina D e B12, que precisam ser olhados nesses casos. Agora temos mais um item, tá? Terceiro item, que é o ômega 3 DHA, tá? Lembrando que o ômega 3 ele tem 2 partes, EPA e DHA. Nós estamos falando da DHA. A parte DHA do ômega 3 é muito importante para a manutenção, de novo, tá, do nosso cérebro, principalmente de uma estrutura chamada sistema límbico, tá, que é responsável aí pelas nossas emoções, que é a estrutura muito ligada, tá, à parte emocional e à parte psicológica da pessoa, tá bom? Então, quando a pessoa tem defasagem de ômega 3 DHA, ela está predisposta a ter problemas psicológicos, distúrbios, tá? Psicológicos, por exemplo, toque,
e uma série de incorrências dessa natureza, tá? Porque uma matéria-prima essencial para essa estrutura do cérebro funcionar bem, ela está em falta, tá? Então a pessoa fica, quanto mais defasagem ela tiver, mais suscetível a pessoa fica a desequilíbrios emocionais, problemas psicológicos e psiquiátricos, e inclusive a depressão. Inclusive, pessoal, no pós-parto, né, por exemplo, mulheres que após o parto podem apresentar quadros depressivos, pode ter ligação com o DHA, porque a natureza faz com que a mãe doe o DHA dela para a criança, para formar o cérebro da criança. E às vezes a mãe fica defasada, ela já não tinha muito DHA lá no cérebro dela e ela doa e fica defasada. E isso pode, inclusive, levar ela para um quadro de depressão pós-parto, tá? Então, olha a importância da gente repor esse DHA. Agora, pessoal, o DHA, o que acontece? O ômega 3 DHA também a gente tem muito pouco nos alimentos, tá? Então você precisa, para ter isso, comer ovos caipira, comer peixes realmente selvagens, tá? O que é muito difícil de se encontrar hoje em dia. Por exemplo, quando você come um salmão, na verdade é truta salmonada, tá? Criada com ração em cativeiro que não tem o ômega 3 DHA. Então, se você quer um peixe selvagem, tem que estar escrito selvagem, tem que ser, por exemplo, um peixe da Noruega, um peixe do Alasca, um peixe que diga em cima que realmente é selvagem. Senão, ele não vai ter isso, tá bom? Mas, enfim, o ideal mesmo hoje em dia, você repor mesmo, tomar cápsulas de DHA para garantir que você tenha o suficiente, tá bom? Então, qualquer coisa, veja nosso vídeo sobre o ômega 3 DHA, para tirar essa dúvida de como suplementar. Lembrando que o ômega 3 DHA é um alimento, tá bom? É que nem você come a sua comida, você vai tomar o ômega 3, só que ele vai vir numa cápsula. Bom, pessoal, eu diria que esses são os 3 itens principais aí que, se a pessoa tiver deficiência grave, pode levar à depressão, tá? E são os mais comuns das pessoas terem, tá? Vitamina D, B12 e ômega 3 DHA são os itens mais comuns das pessoas terem em baixos níveis, tá? Claro, existem outros nutrientes importantes para o corpo que podem sim, quando muito em falta, levar a um quadro depressivo ou gerar uma suscetibilidade muito grande para isso. Por exemplo, o zinco, por exemplo, o magnésio, o ferro, o complexo B, tá? As vitaminas todas do complexo B, quando muito em falta, podem levar a isso. Mas geralmente com uma boa alimentação você consegue esses itens que eu estou falando agora, tá bom? Pessoal, existe uma condição também que é importante ser verificada, né? Relacionada a casos de depressão, que é, por exemplo, a flora intestinal da pessoa ou o equilíbrio intestinal da pessoa, né? Nós temos vários vídeos aqui no canal já falando sobre isso, mas essas pessoas que têm umas dietas com muito açúcar, farináceos, pão, macarrão, bolo, bolacha, questões com farinha refinada, sabe? E açúcar, elas acabam desequilibrando a parte intestinal delas, que é uma estrutura responsável pelos níveis de bem-estar das pessoas, tá? Os níveis de serotonina, por exemplo. Então, se a pessoa comprometer essa parte de intestino, tá? E muitas pessoas têm hábitos que comprometem, isso acaba levando, então, a quadros depressivos ou a uma queda cada vez maior dos níveis de bem-estar da pessoa, que vai torná-la mais suscetível a isso, tá? Então, isso também precisa ser verificado. Então, é isso, pessoal. Aí, mais uma vez, então, a importância dos nutrientes na nossa saúde. Relembrando que um dos segredos de você ter uma excelente saúde é você entregar para o seu corpo todos os nutrientes que ele precisa em níveis ótimos, tá? Principalmente esses mais críticos que a gente está comentando, ok? Ao passo que, se você não entregar esses nutrientes, seja por alimentação, seja por suplementação, né? Ou a combinação das duas, se você não entregar, você fica cada vez mais suscetível a ter problemas de saúde, tá? E dependendo do nível, isso pode ser realmente bem significativo, tá bom? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você aproveite as informações. Um abraço e até o próximo vídeo.